Porque quais são as chances de todos fazerem exatamente o que você acha que devem fazer da maneira certa todos os dias? Zero. Quais são as chances das pessoas que você ama fazerem o que você quer que elas façam da maneira que você quer todos os dias? Zero. Quais são as chances de você fazer a coisa certa sempre, mesmo que seja talentoso e disciplinado? Zero. Então, sua felicidade nunca vai durar enquanto houver expectativa por trás dela. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Alguns dos ouvintes fizeram perguntas, então eu vou ler Legal. algumas delas, né? Eu queria perguntar primeiro qual a diferença entre alguém que é financeiramente rico e alguém que é financeiramente pobre. Qual a diferença? Existem várias diferenças, mas eu diria que a primeira é que alguém que é financeiramente rico é um proprietário, não um consumidor. Ele também é um consumidor. Mas quando alguém é pobre, ele é um consumidor. Tudo que ela faz é pegar... Eu sempre digo para as pessoas que todos nós somos operadores financeiros. Elas dizem, não sou um operador financeiro. Sim, você troca tempo por dinheiro. E essa é a pior troca que pode fazer em sua vida. Alguém que é rico fez do dinheiro seu escravo, não é mais escravo do dinheiro. Então a primeira coisa a fazer é descobrir uma maneira de se tornar um proprietário. E a maneira de fazer isso da maneira mais simples, até ensinei no meu primeiro livro. É preciso decidir uma porcentagem de dinheiro que você vai manter para sempre. Você não vai dar a ele para Kate Spade, para Ferrari ou para qualquer outra pessoa. Você também pode fazer isso, mas existe uma porcentagem dessa renda que nunca pode ser tocada, vai crescer, se acumular e proporcionar renda para o resto da sua vida. Agora, quando eu estava crescendo, o objetivo de todos era ficar rico o suficiente para não trabalhar. Agora todos os meus amigos são 15 e 18 anos mais velhos que eu, pessoas como Steven Wynn, que construiu a maior parte de Las Vegas, ele tem 74 anos. Warren Buffett tem 85 anos, Peter Guber, um dos meus amigos mais queridos, dono do Golden State Warriors, do LA Dodgers, somos parceiros em Los Angeles. Ele é um cara brilhante, tem 74 anos, todos eles estão trabalhando mais do que nunca e não precisam trabalhar, então a meta é ganhar dinheiro suficiente para não ter que trabalhar e então fazer o que ama e dedicar seu tempo e energia a isso, mas você precisa tomar essa decisão. A primeira e mais importante decisão é, vou me tornar proprietário de uma empresa americana. Você não quer ter um celular da Apple e não ser proprietário da Apple. E você não quer ser proprietário apenas da Apple, porque qualquer empresa pode ter altos e baixos. Você quer possuir o índice. Você quer ter uma variedade com diversificação suficiente. E eu já ensinei pessoas que me disseram que não tinham dinheiro, que não conseguiam economizar nada, sabe? É muito fácil quando se ganha impulso. Existe um projeto de pesquisa que fiz com um senhor que foi indicado para o Prêmio Nobel de Finanças Comportamentais. E o que ele fez foi dizer que se você conseguir... O ideal é que você economize 15%. Mas se conseguir economizar até 3%, porque qualquer pessoa pode fazer isso, eles pegaram um grupo de trabalhadores e operários do meio oeste e disseram, vamos forçar eles a economizar 3%. Mas todo mundo pode fazer dieta amanhã, todo mundo pode economizar dinheiro amanhã, não é? Então sua ferramenta tudo bem, você não vai economizar hoje, você vai economizar amanhã. Bom, vamos fazer os 3,5%, mas depois você vai até o seu chefe e fala, da próxima vez que eu receber um aumento, os primeiros 5% vão para minha conta poupança, para minha conta de investimento. Então toda vez que receber um aumento, você fará isso. Bem, em 14 anos, a pessoa média estava economizando 15% e os 40% mais ricos estavam economizando 20%. Agora eu vou explicar. Quando você e eu estávamos juntos antes, quando tento explicar a capitalização para as pessoas, todos entendem intelectualmente. Mas quando pergunto para as pessoas mais ricas do mundo, que a maioria dos investidores não está fazendo, todos eles dizem que não estão aproveitando o poder da capitalização. Então, se você estiver em uma situação em que, por exemplo, vamos pegar o seu... Você tem 100 mil dólares que economizou, você tem 35 anos de idade. Você coloca esse dinheiro no mercado e simplesmente deixa ele lá. Se você deixar ele no mercado com apenas 1% em taxas na aposentadoria, 35 anos depois você vai ter 762 mil desses 100 mil dólares e nunca acrescentou um centavo. Uau! Mas se você pagar 3% em taxas, que é a média que as pessoas pagam, quando perguntam elas nunca sabem, mas dizem que é 1%, porque quando você ouve falar em taxas, digamos, uma taxa de fundo mútuo, você sempre ouve 1%. Esse é o índice de despesas, existem outras 17 taxas. Então, cada 1% que você paga mais, 1% é a média, mas se você pagar 2 ou 3% e o fundo mútuo médio é de 3,12%, parece que não é nada, é 1 ou 2%. Mas cada 1% que você paga mais devido à composição, significa que você perde uma década de renda. Então a pessoa que paga 1% tem 762 mil, a pessoa que pagou 3% tem 452 mil e possui as mesmas ações. São apenas taxas. E enquanto combinamos nossos juros, também combinamos as taxas. Então se você puder economizar 3% e aumentar para 5%, 10%, 15%, ou começar com 10% ou 15% e eventualmente chegar a 20%, o melhor exemplo que posso dar aos espectadores é o de um senhor que trabalhava na UPS e que literalmente nunca ganhou mais de 14 mil dólares por ano. Vocês ouvem falar dele no livro. E quando se aposentou tinha 70 milhões de dólares.
Ele Que doou loucura. 35 milhões de dólares enquanto estava vivo, e o motivo foi o seguinte: um amigo dele chamou ele de lado e disse: "Olha, eu vou te deixar rico." Ele disse: "Eu nunca vou ser rico, eu ganho 14 mil dólares por ano." Ele disse: "Eu vou te deixar rico, e vou fazer isso adicionando um imposto de 20% ao seu negócio." E então ele disse: "Eu ganho 14 mil dólares por ano, eu não posso viver com 20% a menos." E o amigo dele respondeu: "Se o IR viesse e dissesse para pagar 20% de imposto, você gritaria, mas pagaria. Mas nós vamos pagar para você, e esses 20% compostos geraram 70 milhões de dólares. Então, para as pessoas que estão em casa nesse momento, quanto mais cedo começarem, melhor vai ser, porque os juros compostos fazem isso. Eu tenho um exemplo no livro de um cara que começa aos 19 anos. Ele separa 300 dólares por mês. Ele parou com 27 anos, ele fez isso durante 8 anos, ele só investiu. Acho que foi 35 mil dólares, mas vai se tornar $1 milhão se ele estiver no mercado, quando ele completar 65 anos. E ele parou aos 28. Ele tem um melhor amigo que começou aos 28 anos, investiu a vida inteira, investiu 180 mil dólares. E no final tinha menos dinheiro. Quanto mais cedo você começar, melhor vai ser pra você. É. Cara, tem tanto que eu quero te perguntar. Eu sei, tanta eu tô- coisa pra te perguntar. Então, tem uma maneira de ser financeiramente independente, apenas dizendo vou ganhar mais todo ano, em vez de vou investir todo Essa é ano? uma boa possível pergunta. fazer isso sem investir ou é preciso investir? E quando você diz colocar no mercado, você diz colocar em fundos de Bom, índice? no livro eu ou... explico que precisa ter diversificação, sabe? Certo, não coloca o dinheiro em qualquer lugar e Não, larga o que a lá, maioria né? das pessoas faz é ir para um fundo mútuo, e isso parece ilógico, né? A pessoa fala: "Não sou boa nisso, essa não é minha habilidade." Então você vai para um profissional que administra um fundo mútuo, e o que ele faz é calcular uma série de investimentos a serem feitos, colocam isso no fundo e fazem isso para você, e você pensa: "Nossa, eles são mais espertos do que eu." Você supõe isso, mas a verdade é que eles cobram tanto que, mesmo que tivesse uma vantagem, acabariam perdendo ela. Eu entrevistei o David Sensen, que é o diretor de investimentos da Yale. E Yale levou 200 anos para conseguir $1 bilhão com economias. Ele transformou isso em 25 bilhões de dólares em 2 décadas. Isso foi inédito. Ele Uau. foi o maior investidor institucional de todos os tempos. Uma das coisas que ele me disse foi: "Tony, você precisa entender uma coisa, você nunca vai ganhar seu caminho para a riqueza. Quantas pessoas você já viu, famosos, atores, atletas? Esses dias mesmo, o 50 Cent acabou de falir, você viu, né? Ele ganhou $100 milhões só com a Vitamin Water. Sabe, ele conseguiu $500 milhão e está falido, completamente falido. Absurdo. Mike Tyson ganhou $500 milhão e faliu. Você pode entender um pouco sobre... É, 78% dos jogadores da NFL vão à falência, né? 2 anos Isso depois mesmo. da E aposentadoria. a vida útil média de um jogador da NFL é de 3 anos e É, eu meio. sei. Eles trabalham a vida inteira, passam por lesões difíceis e não investem. Então, a resposta é: você pode fazer fortuna. Elton John só não foi à falência porque as regras na Inglaterra são diferentes, mas ele teve problemas. Quem eu acabei de ver outro dia qual é o nome dele, dos Piratas do Caribe? Johnny Depp. Johnny Depp está indo à falência nesse exato Sério? momento. Ele Ele gasta... faz 20, 30 milhões por Sim, Johnny filme. Depp valia $70 milhões, Que? 3/4 de $1 bilhão. Ele tá à beira da falência no momento, ele não consegue pagar suas contas. Ele estava gastando $30 mil por mês só em vinho. Oh, meu Deus. Ele gastou 3 milhões para pegar o corpo do Hunter Thompson, cremá-lo, colocar a poeira em um canhão gigante e atirar essa poeira no espaço. $3 milhões. Já pensou nisso? Não importa quanto dinheiro você ganhou, você sempre pode se livrar ou perder ele. Claro. Compre uma ilha e veja ele sumir. Exato, pois é. Então, o que eu mostro para as pessoas é que é possível ter uma vida confortável sem ter que trabalhar. Se você tem uma empresa, e presumo que muitos dos seus ouvintes sejam empresários ou estejam começando claro, a trabalhar, sim. não importa o quão bom você seja, pense nisso. A regra universal que os idiotas das finanças conhecem, a diversificação, é o único almoço grátis, é preciso diversificar. Porque se você colocar todos os ovos em uma cesta, não importa o quão boa a cesta seja, um dia o mercado imobiliário, de ações, o de títulos, os colecionáveis, seja lá qual for seu investimento, o Ray Dalio me mostrou que estatisticamente ele cairá de 50% a 70% em um dia. Se você estiver numa fase mais avançada da vida e isso acontecer, é o fim. Então é preciso diversificar, e a maioria das pessoas conhecem o setor imobiliário e compram, ou conhecem as ações e compram, ou cresceram com os pais fazendo isso. É a coisa errada a fazer. Tem que diversificar para que você possa realmente ter sucesso. É por isso que quando você tem uma empresa, se colocar todo o seu dinheiro na empresa, que é o que a maioria das pessoas faz naturalmente, todos os ovos na mesma cesta... Muito arriscada. Existem várias coisas que podem acontecer. Muito Digamos perigoso. que você tenha passado 20 anos e tenha descoberto como fazer o mapa perfeito. E você se lembra que a Garmin lançou uma coisa chamada TomTom. Eu não sei se você vai se lembrar, você colocava isso claro. no seu... Claro que sim. Não sei se tem idade para lembrar disso. O painel Custava $100 e foi um sucesso. Tava ganhando 100 milhões ou algo assim, né? 6 meses depois, o que aconteceu?
O iPhone Isso foi mesmo. lançado com o Google Esses Maps. pequenos bastardos, desculpe meu francês, saíram com isso, colocaram o Google Maps, colocaram seu próprio mapa e custou quanto? 0. O que você vai fazer com seu negócio quando alguém pegar seu produto e oferecê-lo de graça? Por isso eu digo às pessoas, quando a concorrência acontece, a tecnologia acontece, o que você deve fazer é ter um segundo negócio sem peças móveis, sem pessoas, sem tempo. Talvez você precise de 2 ou 3 dias por ano, por 2 ou 3 horas depois de ler o livro, você vai colocar ele em prática e avaliar 3 vezes por ano. Isso aí. Continue com a sua vida. Agora, se houver algum problema na sua empresa, você está financeiramente preparado. Na minha vida, tenho 31 empresas agora. O que temos? 1.200 funcionários, 7 setores diferentes, fazemos 5 bilhões de dólares em vendas. Quero dizer, isso costumava ser eu. E meu negócio de seminários, e ele cresceu geometricamente, sabe? Mas com todas essas peças em movimento, a única maneira de eu ter sucesso é porque peguei cada um desses negócios e diversifiquei meus ativos de modo que, quando as coisas ficavam difíceis, eu ainda tinha recursos econômicos suficientes para cuidar de mim mesmo e manter o negócio funcionando. Todo mundo precisa criar uma máquina de dinheiro que funcione enquanto você dorme e não tenha coisas mudando o tempo todo. É isso. Você tem uma tirinha ótima no livro em que uma criança pergunta ao pai, tipo, como você investe seu dinheiro, ou como funciona o mercado de ações, esse tipo de coisa. Ele diz, você bota o dinheiro no auge e ele começa a cair, você começa a perder dinheiro, então você fica com medo, pega ele de volta, então alguém mais esperto ganha a grana toda. Isso. E como é que a gente... E eu já fiz isso, na real. Eu coloquei minha grana num lugar, com o preço alto, ele caiu, eu pensei, acabei de perder um monte de dinheiro, eu vou retirar. E depois coloco o dinheiro de novo e penso, o que é que eu tô fazendo? Então, como a gente pode investir sem medo e... Do tipo, ele tá caindo, eu preciso tirar, vou cronometrar. Como é que a gente faz Ótima isso? pergunta. Escrevi o livro por isso. Eu sempre digo às pessoas que se você ler apenas o 2º capítulo do livro e nada mais, isso vai mudar a sua vida. Você pode fazer isso com vários capítulos. Mas esse é realmente para ensinar as pessoas que o inverno tá chegando. Todos sabemos que o inverno tá chegando, mas podemos usar essa frase? Que o inverno é a melhor época do ano. Eu sei que isso é contraintuitivo e eu não estou me referindo a ser um pensador positivo, eu estou me referindo a fatos, sabe? Então no livro apresento 10 fatos, vou falar sobre alguns deles agora. O primeiro fato que apresento para as pessoas é por que elas não investem. Elas têm medo de fracassar, certo? Você é um millennial, certo? Você cresceu e testemunhou 2008 quando ainda era relativamente jovem. Quantos anos tem agora? 33. Certo, então você tinha o quê? 27 anos? 2008... É, 27, Sim, por 27, aí. 28. Então você é um jovem e está vendo o mundo derreter na sua frente. Para a maioria dos milênios, essas são a primeira geração desde a geração que passou pela depressão que não está investindo na proporção necessária para sequer poder chegar perto. E tem mais dívida que todo mundo, né? Eles com têm mais os dívidas empréstimos, universitárias do que todo de mundo, é faculdade. completamente verdade. Eu tenho um amigo que tem $400 mil de dívida. Uou. Dentista. Bom, o presidente Obama acabou de pagar sua dívida enquanto ainda era presidente. Sério? Juro Não. por Deus. É Meu impressionante, Deus. ele tinha várias bolsas de estudo, mas a última parte levou todo esse tempo para ser pago. O que eu digo para eles é... Uau. Olha, pagar a dívida não é suficiente, você precisa se tornar um proprietário, sempre estará nessa situação, então pague a dívida, mas... se torne um proprietário. Entre no jogo e aprenda as regras desse jogo. Já tem aquele ditado que diz que quando uma pessoa com experiência encontra uma pessoa com dinheiro, a pessoa com dinheiro acaba ficando com a experiência, e a pessoa com experiência acaba exatamente. ficando com seu dinheiro, certo? É. Então eu ensino as regras do jogo para que as pessoas não sejam enganadas, mas o mais importante é... o inverno tá chegando, mas as pessoas reagem. Vejamos no ano passado, em janeiro de 2016, tivemos a pior abertura do mercado de ações da história. A pior, acho que foram uns 10 dias, por aí. Houve uma queda de 2,3 trilhões de dólares, como um T. Que loucura. Todo mundo tá pirando e pensando, o mercado em baixa chegou, o mercado acabou, o crash começou. Acho que o mercado caiu 800 pontos em um dia, e nesse dia as pessoas mais ricas do mundo estavam em Davos, na Suíça, para a grande conferência que realizavam todos os anos. E a MSNBC foi até lá e todo mundo tava pirando e perguntando, o que vamos fazer? Vamos perguntar ao Ray Dalio. Agora, seus ouvintes podem não saber, talvez, quem seja Ray Dalio. Se você não tá no mercado financeiro, provavelmente nunca ouviu falar dele, ele fez mais que o Warren Buffett. Você tinha que ter um patrimônio líquido de 5 bilhões de dólares e 100 milhões de dólares para dar a ele, ou ele nem falaria com você há 10 anos atrás. Agora ele não dá a mínima para quanto dinheiro você tem, sabe? Mas eles vão e colocam o Dalio na televisão, na CNBC, ele é o rei. O que devemos fazer? E ele diz, não precisam entrar em pânico, as correções acontecem o tempo todo, mas precisam aprender uma estratégia para não subir e descer junto com o mercado. Eu gastei 15 anos da minha vida para aperfeiçoar essa estratégia, todo o meu dinheiro está baseado nesse plano. Se chama All Seasons, eu nunca revelei ele antes, mas eu dei pro Tony Robbins, ele extraiu de mim, o livro é dele, então vocês deveriam ler o livro dele. Isso ele falou em rede nacional de televisão no dia em que os mercados despencaram. E para você ter uma ideia, nesse dia, era início de fevereiro,
acho que ele deu no dia 9, o mercado estava caindo 9% nas primeiras 5 semanas do ano. A estratégia que ele me deu, que rendia dinheiro 85% do tempo nos últimos 75 anos, o retorno médio foi de 10%, um pouco menos, e a perda média de 15% de perda foi de 1,6%. Então, se você fosse para Las Vegas e pudesse passar 85% do tempo ganhando dinheiro e quando fizesse dinheiro fosse 10% e perdesse 1,6%, podia fazer para sempre. Seu plano ganhou 2% enquanto o mercado caiu 9%, diferença de 11%. Não estou sugerindo usar essa estratégia sempre, existem muitas, a dele é mais suave, com menos riscos. Mas o que ele fez foi resultados com isso e logo depois eu entrevistei o presidente do Banco Central, Alan Greenspan. Ele foi o chefe da nossa economia, o homem mais poderoso do setor financeiro por 19 anos, estava à frente de 4 presidentes. Estive com o presidente Clinton na semana passada. Eu entrevistei ele por 2 ou 3 horas fora do palco, 2 horas na frente, e perguntei a ele logo no início o seguinte: olha, se você pudesse entrar no Banco Central hoje, o que você faria? Ele olhou para mim, como eu disse, se inclinou para frente e disse: eu pediria demissão. Eu disse: oh meu Deus, preciso escrever um livro que liberte as pessoas disso. Todo mundo tem medo do crash, então aqui tá 2 coisas que você precisa saber. Correção versus crash. Toda vez que o mercado cai de sua máxima em 10% ou mais, até 20%, isso é chamado de correção, certo? Se ele cair 20% ou mais, até tipo 80%, como foi na Grande Depressão, isso é chamado de crash ou bear market. Então, com que frequência ocorre uma correção? Com que frequência temos que nos preparar para ela? Desde 1900, temos tido uma correção, em média, todos os anos, há 116 anos. Então, de quanto em quanto tempo chega o inverno? Provavelmente esse ano. Todo Com que ano. frequência o inverno chega? Você não ficaria surpreso se houvessem tempestades e chuvas. Agora, alguns invernos são longos, outros são curtos, alguns são rigorosos, outros leves. Não entrei em pânico quando isso aconteceu no ano passado, não entro em pânico sempre que isso acontece, porque eu sei que é para ser assim. Quanto tempo dura? Em média, 56 dias, ou seja, pouco menos de 2 meses. Qual é a queda média durante esse período? 14% nos últimos 30 anos, 13,5% nos últimos 100 anos, por isso uso a mais recente. 14% chama sua atenção, você sente um pouco de medo, mas aqui está o que você precisa saber. 80% de todas as correções nunca se tornaram mercado em baixa. 80%. E todo esse medo, o que as pessoas fazem é o que você fez, elas veem isso, se assustam, perdem dinheiro, dizem vou dar o fora daqui e saem. O mercado de ações nunca tirou um centavo de ninguém, somente você pode tirar isso de você. Você vendeu. É por isso que você perdeu. Se você olhar para trás e perguntar como foi em 2008, lembro perfeitamente de estar com meus Platinum Partners e dizer: vocês estão vendo essas ações de $80? Isso foi há 6 meses antes do crash. Levei eles para Dubai e disse: essas ações vão cair para $8 e algumas vão cair para $1. Eu disse o que fazer e eles conseguiram. Em outubro de 2008 fui ao Today Show e eles disseram: Tony, houve um colapso de $3 trilhões. Estimule o país. Você tem 4 minutos. Pronto. Eu disse, Vamos lá. isso não é o que eu faço, isso seria uma mentira. Não vou aumentar as cotações, as ações estavam em 8. Eu disse, não sou analista de mercado, mas trabalho com Paul Tudor Jones, um dos maiores investidores da história desse mundo. No maior crash de mercado da história, em 1987, ele ganhou 200%. Uau. Quando todos os outros estavam perdendo a vida inteira, e eu tenho treinado ele continuamente há 24 anos, todos os dias. Eu disse, trabalho com os Caramba. melhores do mundo, eles estão me dizendo, com base na história dos anos 30 e 70, que essas ações de $8, algumas vão custar $1. E eu me lembro do dia em que, em março de 2009, o Citibank, que tinha sido, acho que $70, foi vendido a 97 centavos. Você podia sacar seu dinheiro em um caixa eletrônico, custava mais para sacar seu dinheiro do que para ser dono do banco. Então eu disse para as pessoas, ele vai saltar de 99 centavos para 6, 10, $12 em 1 ou 2 meses. E foi o que aconteceu. É. Então, o que você precisa saber é que as correções acontecem todos os anos, você precisa saber que elas duram alguns meses, você precisa saber que são 14%, assim você não perde, porque 80% não são baixa. O mercado de baixa ocorre a cada 3 ou 5 anos, passamos 8 anos sem uma, estamos muito atrasados. Nos anos modernos, nos últimos 30 anos, ocorre aproximadamente a cada 5 anos. A duração média de um mercado de baixa é de 1 ano, a queda média é de 33%. 1/3 dessas quedas de 40% ou mais. Não importa o quanto você esteja preparado, isso é uma coisa assustadora. Mas é a maior oportunidade da sua vida para ir de onde você está financeiramente para onde você deseja estar. Espero que seus ouvintes estejam vendo isso. Escutem.
Se você quer dar um salto, é um millennial e acha que o futuro não existe, ou é um baby boomer, acha que está velho demais ou está tarde demais, o seu melhor presente está chegando. Eu sei que não parece, isso não é coisa de pensamento positivo, esta é a verdade. Wall Street, o mercado de ações, é o único lugar que, quando as coisas são colocadas à venda, as pessoas se apavoram. Você gosta de Ferraris? Claro. E se eu dissesse, as Ferraris estão à venda com 50% de desconto? Incrível. Mas quando digo que a Apple está em promoção com 50% de desconto, você pensa, o que eu estou fazendo aqui? É. O mundo está chegando ao fim. Então, quantos anos você tem? 33. 33. Vamos supor que se você tivesse 35 anos e vivesse até os 85, teria 50 anos pela frente. Isso significa que você tem mais 52 correções para enfrentar, ou seja, nesses 50 anos, provavelmente terá mais 10 mercados em baixa para viver. Se fizer essa análise de consciência todas as vezes, ou se for ficar de fora, se você não participou e pensou, o mercado é muito volátil, não posso confiar nele, todas essas coisas, você perdeu um retorno de 250% nos últimos 8 anos. Quer dizer, você perdeu tudo enquanto esperava as coisas melhorarem, e se não fizer enquanto elas despencam, não vai conseguir esse retorno. Então, coisas boas sobre o mercado de baixa. A boa notícia é que a média de um ano pode ser mais longo, mas essa é a média. Mas o legal é que todo o mercado de baixa nos Estados Unidos levou a um mercado de alta logo em seguida. Então, em 2008 houve essa queda, e o que aconteceu em 2009? Um aumento de 67% em um ano. Uau. Posso te mostrar todos os mercados de baixa. No ano seguinte, quando eles aparecem, é uma explosão. Isso não é verdade em todos os mercados do mundo, mas é verdade há 2 séculos nos Estados Unidos. É por isso que o Warren Buffett diz, quero ser ganancioso quando as pessoas estão com medo, e quero ter medo quando estão gananciosas. Lembra em 2008 que ele estava falando para todo mundo, comprem, ele estava vivendo o melhor momento da sua vida, comprem, comprem, comprem. Então você tem que se tornar inabalável. E para isso a metáfora que uso é de transformar a cobra em uma corda, ou seja, todos nós conhecemos essa história. No meio da noite você está andando pelo quintal ou em algum lugar, vê uma cobra, se assusta, recua, chega de manhã e vê que ela é apenas uma corda. Quando você sabe que é uma corda, você nunca mais tem medo. Quero fazer as pessoas começarem a investir e mostrar como transformar a cobra na corda que ela realmente é. Vou contar uma última estatística sobre isso tudo. As pessoas sempre dizem, e você começou a falar sobre isso, o tempo. Como eu faço para escolher o momento certo? Nesse momento as coisas estão muito caras. Quero esperar. As pessoas vêm dizendo isso há 8 anos. Vai acontecer uma correção? Sim, mas quando ela acontecer, você vai querer investir novamente. Você vai ter a média do custo em dólar, e se pagou um pouco mais aqui, pagará menos aqui. O que vai levar o preço médio para um patamar razoável, que te permita ter sucesso. Se você não estiver no mercado, isso é a coisa mais perigosa, isso é muito contra-intuitivo, então espero que seu público esteja ouvindo agora. Vou te falar uma coisa, existem 2 projetos de pesquisa diferentes, um deles foi feito por JP Morgan. Eu me apresentei na conferência sobre investimentos alternativos que eles têm e para entrar na sala você tem que ter um patrimônio líquido de $1 bilhão. Que loucura. Foi impressionante. Então, o JP Morgan fez um estudo e a Schwab também fez um estudo separado, estudo de 20 anos. Para se ter uma ideia, nos últimos 20 anos, a média do S&P 500, o índice, produziu 8,2%. Em 30 anos, a média foi de 10,28%, mas nos últimos 20 anos, um pouco menos. Ainda assim é ótimo. Você dobra seu dinheiro. A grosso modo, você está em uma posição em que dobra seu dinheiro um pouco mais do que a cada... Quanto é agora? 7,2, então seria um pouco mais que 10 anos. Mas o que eles descobriram foi o seguinte, se você perdeu os 10 melhores dias de negociação em 20 anos, porque você estava tentando cronometrar o mercado e não esteve nele durante esses dias, seu retorno anual foi de 8,2% nesse período. Caiu quase pela metade, 4,5%. Quais são as chances de você saber quais são os 10 melhores dias de negociação em 20 anos? Nenhuma, não é? Warren Buffett disse, os cronometristas e analistas de mercado só existem para fazer com que os adivinhos pareçam bons. Porque ninguém consegue fazer isso com sucesso, mesmo que consigam por algum tempo, não dura. Jack Bogle, que fundou a Vanguard, uma empresa de $3 trilhões, ele me contou, colocamos 1000 gorilas em uma sala e fizemos com que eles jogassem moedas. Contamos quantas vezes eles acertaram cara e quantas vezes acertaram coroa. Apenas gorilas jogando moedas aleatoriamente, pois um gorila tirou cara 21 vezes seguidas. Agora se você olha para isso e vê todos esses gorilas fazendo isso, vai dizer que gorila sortudo. Mas nos fundos de hedge, no setor de fundos mútuos, quando alguém faz 10 vezes seguidas, você diz que investidor brilhante. Certo, que gênio. E são apenas as médias e a sorte naquele momento. Na pois verdade, é. ele me mostrou que 96% de todos os fundos mútuos não conseguem acompanhar o mercado em um período de 10 anos. Apenas 4% conseguem. Eles estão sempre mudando. Então a estatística que eu quero mostrar é que se perder os 20 melhores dias nos últimos 20 anos, apenas 20 dias em 20 anos, um dia por ano em 20 anos, e se errar,
os seus 8,2% não caem para 4,5%, caem para 2%. Você poderia muito bem ter tido um título sem nenhum risco. Se você perdeu os 40 principais dias de negociação para se ter uma ideia, você tem menos de 2%. Então você precisa entrar no mercado, e se você estiver dizendo, mas e quanto ao meu timing? Um estudo foi feito pela Schwab, alguns têm um timing perfeito para o ano, o dia certo, o melhor dia possível para comprar. Algumas pessoas têm o pior dia, outras têm as médias de custo em dólar continuando girando no mesmo valor todos os meses, independentemente dos preços, e algumas pessoas ficam com o dinheiro. Quem tem o pior retorno? Tá tentando marcar o tempo ou não? O dinheiro. Dinheiro. Você não recebe nada em troca de dinheiro. Entendi. O cara que era o melhor teve o melhor timing. Entendi. O cara que foi o pior... O cara com a média de custo em dólar e o que estava no pior dia eram quase idênticos, mas depois de 7 anos havia apenas uma diferença de $20 mil em ativos acumulados. Entre o pior dia e o melhor dia, o pior não foi estar no mercado, então você precisa estar nele. Não estou dizendo para colocar tudo em ações, ensinamos nos livros todos esses ativos diferentes para diversificação, Mas as ações nos últimos 2 séculos proporcionaram o maior retorno, então você precisa ter uma exposição significativa se quiser ter o maior retorno. Entendi. E o que eu adoro no livro é que você diz que 80% do sucesso financeiro é psicológico e 20% é mecânico, Sim. né? Então é cronometrar tempo e descobrir todas essas coisas, quando é o melhor momento, ou o melhor Não se trata de fundo. negociação e sim de investimento. Negociar Exato. é tentar fazer isso, a maioria das pessoas perde dinheiro negociando. Mesmo as que dizem que ganham, veja como estará daqui a 2 ou 3 anos, elas comem poeira, não é? Exato. Então sim, você precisa ter essa mentalidade. A melhor forma que faço para isso é não sendo uma pessoa impulsiva. Se quiser ser inabalável, você precisa ser instruído e conhecer os fatos. Você quer saber, olha, a cada 5 anos eu vou ter uma queda, talvez 3 anos. Vou passar por uma correção todo ano, mas vou estar no mercado e ganhar dinheiro. Sabia que 6 dos 10 melhores dias de negociação nos últimos 20 anos aconteceram 2 semanas após o pior dia de negociação? Então, quando Trump foi eleito, o mercado caiu, acho que foram 800 pontos naquela noite. Então, às 3 ou 4 horas da manhã, ele fez um discurso em que se mostrou um tanto humano e normal. E o mercado trouxe todo o dinheiro de volta. E desde então subimos 14% em novembro, dezembro, janeiro, 3 meses, fevereiro, 3 meses e meio. As pessoas precisam entender que é preciso estar no mercado, porque os piores dias trarão os melhores Exato. dias. Eu visitei a Índia e eu fui até o One World Academy. Isso é ótimo. Comecei com Krishna Sim, é Ji, meu Prita amigo. Ji, toda a equipe. Fiquei lá por 2 semanas e meia. Maravilha. Foi incrível, foi... Eu ouvi dizer que você foi lá também, né? Sim, ele é um amigo meu. Quando eu li o final do livro, você falou sobre o estado de beleza, sofrimento Sim. também. Eu adoro que você compartilha isso. Você costumava falar sobre estar no seu estado de pico sempre que possível, mas agora você tá no estado de beleza, né? Numa Sim, transição bem, pra isso. Krishna Por que Ji e isso eu estávamos aconteceu? conversando. Ele me disse uma coisa muito bonita. Ele é um grande amigo meu. Eu conheço ele há, acho que uns 15 anos. Seu pai é um dos professores espirituais mais Oneness, conhecidos né? da Índia. O Oneness, sim. Ele é considerado um avatar lá. Eu fui até lá e eles fizeram uma abertura. Esperavam 250 mil pessoas durante 5 dias e 500 mil de pessoas apareceram na primeira manhã. Insano. Então foi como se fosse o máximo. Louco isso. Insano, você pode imaginar. E ele teve uma educação muito bonita. Seu pai não era apenas um homem religioso, ele é um homem espiritual. Ele acredita que o que você quer que acredite é maravilhoso, mas o que você tem que fazer é conectar seu cérebro de modo que ele esteja ligado ao aspecto de seu espírito ou unidade. E ele ensina várias maneiras de fazer isso. Enfim, Krishna Ji e eu, ao longo dos anos fizemos muitas coisas legais juntos e cerca de 2 anos atrás estávamos conversando e ele falou, você ensina o segredo da vida como estado de pico versus um estado ruim, sendo rico em energia versus sendo pobre em energia, que um relacionamento. Você pode amar alguém, mas se a sua energia não estiver legal, ela não aparecerá. E se você trocasse essas palavras, trocasse o estado de pico pelo estado de beleza? Eu disse, isso funciona, um estado de energia alta, um estado bonito. Qualquer estado de energia alta seria como amor, alegria, gratidão, motivação, coragem, fé, alegria ou diversão. Qualquer uma dessas coisas é um estado bonito. Ele falou, sim, concordo, e eu continuei. E os estados de sofrimento seriam estados de energia baixa. Então isso seria frustração, tristeza, raiva, ressentimento, solidão, tédio, o que for. Ele disse, sim, é exatamente isso. E eu pensei, eu posso trocar isso. Ele disse, se você trocar... Tem algo legal que você pode ver ou fazer. Eu perguntei o que seria isso, Krishna Ji. Bem, ele disse, tomei a decisão de viver minha vida em um estado de beleza todos os dias, não importa o que aconteça, mesmo que chova no meu desfile, mesmo que as pessoas façam coisas injustas. A razão é que, em um estado bonito, assim como você ensina em um estado de pico, tudo flui. E eu respondi, bem, é mais ou menos isso que eu tenho ensinado. Ele disse, sim, mas se você pensar nos momentos ruins como estado de sofrimento... Então você pode acabar com o sofrimento acabando simplesmente com o estado.
Eu disse, realmente, eu não me identifico com a palavra sofrimento e acho que a maioria das pessoas bem-sucedidas também não. A maioria dos empreendedores nem sequer sente medo. Ficamos estressados. Sempre digo para as pessoas que medo é a palavra que ativa o estresse. Percebi que não me identificava com sofrimento. Se você tivesse me perguntado há 2 anos, Tony, você sofre? Eu diria, tá brincando? Tenho uma vida maravilhosa. Tenho uma esposa incrível, 4 filhos, 31 empresas, sou livre financeiramente, tenho uma missão que amo, tenho saúde boa. E tudo isso, sendo honesto, não poderia ser diferente nesse caso. Mas o que me ajudou naquela conversa é que eu saí de lá e perguntei, onde estou sofrendo? E percebi que a frustração é um sofrimento, eu fico frustrado, fico aflito, fico irritado, às vezes eu fico preocupado, tenho esses sentimentos. Então o que decidi fazer foi criar uma regra de 90 segundos para mim mesmo, na qual eu acabaria com esse sofrimento assim que ele surgisse. Porque qualquer pessoa que diga que você pode acabar com o sofrimento está falando besteira. O motivo é que o seu cérebro tem 2 milhões de anos, e ele não foi projetado para fazer você feliz, ele foi projetado para fazer você sobreviver. Mas não existe mais um tigre dente de sabre querendo nos atacar, então agora nos preocupamos com o que as pessoas pensam de nós. E nesse país, nos Estados Unidos, se você estiver na pobreza absoluta, eu odeio a pobreza. Eu alimento 100 milhões de pessoas por ano, não estou apenas sentado à margem do problema. Mas se você ganha o mínimo de dinheiro nesse país e está na pobreza total, você está entre os 1% que ganham dinheiro na Terra. Porque 75% do planeta vive com $2,50 por dia. Então o que eu tento fazer é mostrar para as pessoas que não se pode construir sobre o fracasso, só sobre o sucesso. Nos últimos 2 anos, o que fiz foi seguir essa regra dos 90 segundos. E sinto tensão e digo, ok, isso é sofrimento, com o que estou estressado, com o que estou preocupado nesse momento. E desde que eu vi Krishna Dia, eu meio que troquei uma coisa. O que eu faço agora é me aprofundar e perceber que o único momento em que você se estressa ou sofre é quando acredita em um pensamento estressante. Então, quais seriam 1 ou 2 dos pensamentos mais estressantes que te ocorrem com mais frequência? Porque todos nós temos esses pensamentos, certo? Dizer... Você pode ser um super atleta e ainda assim fazer isso. Algo que não tá indo bem no meu negócio, ou ele não tá indo do jeito que eu quero, Sim. que ele pareça, ou alguém da minha equipe fez besteira, isso me faz parecer de uma certa maneira. Então existe uma sensação de perda. A minha identidade. Uma sensação de pressão, sim. Meu ego fica... Sim. Então, eu disse pro Krishna Dia, olha, eu acho que eu encontrei os 3 gatilhos pro sofrimento. Ele disse, como assim? Eu disse, a perda, o menos e o nunca. Sempre que sua mente acredita em um pensamento estressante como oh meu Deus, meu negócio não vai dar certo, esse cara estragou tudo e agora perdi alguma coisa, perdi essa oportunidade, perdi tempo, perdi dinheiro. Mas pode não ser outra pessoa, pode ser você. Você pode pensar, deixei de fazer isso, fiz algo ou deixei de fazer algo e como resultado perdi algo importante para mim, confiança, amor, dinheiro, liberdade, o que quer que seja. Ou você disse algo, fez algo, ou deixou de fazer algo, ou eu deixei de fazer algo, de dizer algo, e sinto que tenho menos amor, menos dinheiro, menos liberdade. Menos vai fazer com que você sofra. Mas o pior mesmo é o nunca. Se você começar a acreditar que porque ela disse isso ou fez aquilo, ou porque deixou de fazer isso ou disse aquilo, nunca mais serei amor, nunca mais serei rico, nunca serei livre, uma vez que você acredita nessa droga, ela será verdadeira, porque você não vai sair do lugar, você não vai resolver o problema. Eu mesmo sou muito sensível a perdas, ao menos e ao nunca, ou qualquer coisa que me desencadeie isso. E o antídoto para isso é perceber que não é você. Seu pensamento de Deus, meu negócio é estressante, mas tenho certeza de que vai dar certo, porém uma pequena parte de você pensa, será que isso vai dar certo? Ou esse cara fez besteira e olha, quando essas coisas acontecem você sofre. Isso coloca você em um modo que o que faz você sofrer é você mesmo. Mas você foi honesto, obrigado por isso, e você diz... claro. Eu estava pensando que esse cara fez isso, mas me custou isso. É o eu que nos faz sofrer. Quando as mulheres dizem, estou muito preocupada com meus filhos, estou bem estressada, ela está sofrendo com os filhos, eu escuto e falo, me conte. E ela, bem, eles não estão fazendo isso, não estão fazendo aquilo. Eu me viro para ela e digo, espero que você consiga se ouvir, porque o verdadeiro motivo pela qual você está sofrendo é porque acha que falhou com eles. É por sua causa. É você. Porque do contrário, você estaria trabalhando em uma solução, mas está ocupada se martirizando, se sentindo mal, passando o pior cenário possível. Então o antídoto para o sofrimento, para a perda, o menos e o nunca é a apreciação. Eu sempre digo às pessoas, troque sua expectativa pela apreciação e sua vida inteira vai mudar. Eu estava fazendo uma palestra aqui não tem muito tempo e compartilhei com eles uma experiência. Eu tenho a sorte de ter meu próprio jato particular agora. E é um jato intercontinental, então posso voar direto para a China. É maior que um Gulfstream, é um Global Express, então eu posso ter minha própria cama no céu, um escritório no céu. Nós filmamos lá da última vez. É verdade, vez. Eu tinha esquecido, eu mostrei pra você mesmo. Lá, é super legal, você Foi entendeu incrível. a sensação. Bom, até aquele momento eu estava fretando aviões, mas metade dos meus negócios eram no exterior e custava cerca de $400 mil para voar para a Austrália e voar em um Gulfstream, então não fazia muito sentido.
Finalmente eu tive sucesso suficiente, vendi algumas empresas, ganhei alguns milhões de dólares e comprei o avião. Mas antes disso eu ficava muito estressado quando pegava um voo de Qantas para voar para a Austrália. Primeira classe, com uma cama. Eu ficava muito estressado. Sério? Mas pensava, não tem internet, eu estou sem conexão por 14 horas, tenho 31 empresas, quer dizer, eu tenho essa lista de ligações, mensagens, Slack, e-mails. E quando eu chegar lá vai triplicar de tamanho. Vai perder Eu ficava dinheiro. muito estressado. Um dia perguntei a mim mesmo, por que é tão estressante ficar sentado ao voar quando se tem uma cama, mesmo em um voo comercial como esse, na primeira classe? Percebi que, na verdade, eu era um idiota, porque ainda me incomodava e ainda sofria. Eu me lembro de uma das últimas vezes que isso aconteceu. Eles anunciaram no ar: senhoras e senhores, temos o orgulho de anunciar que temos internet internacional. E foi como se Deus tivesse descido no avião, estávamos todos aplaudindo, batendo palmas, foi maravilhoso. E então, em cerca de 9 minutos, a internet parou de funcionar. Ah, cara, todo mundo tá todos lá. ficaram irritados. Eles falaram, isso é péssimo, eu não posso acreditar, eu não vou tolerar isso. E eu conto essa história porque 9 minutos antes era um milagre. Agora, depois de 9 minutos, já era uma expectativa. Uau. E quando você tem expectativas, sempre se sente infeliz. Eu percebi que minha felicidade era tão barata porque bastava ter isso por perto. Eu poderia perder minha felicidade. Porque 31 empresas, 1.200 funcionários, 5 continentes, eu acho, sim. Quais são as chances de que nesse momento alguém esteja estragando algo com tantos funcionários e tantas empresas? 100%. 100%. Então, tudo que eu tinha que fazer era esperar e pensar em uma solução. E eu pensava, que droga, eu não acredito! Então, eu percebi que bastava ter meu telefone para ficar estressado. Então, se isso for verdade, minha felicidade é muito barata. Porque quais são as chances de todos fazerem exatamente o que você acha que devem fazer da maneira certa todos os dias? Zero. Quais são as chances das pessoas que você ama fazerem o que você quer que elas façam da maneira que você quer todos os dias? Zero. Quais são as chances de você fazer a coisa certa sempre, mesmo que seja talentoso e disciplinado? Zero. Então, sua felicidade nunca vai durar enquanto houver expectativa por trás dela. Não me entenda mal, eu tenho empresas, administramos, gerenciamos elas. Mas sei que as pessoas vão fazer besteira ou que minha ideia de besteira é diferente do que eu acho que deveria ser. Mas às vezes o erro dela se transforma em algo bom. Certo, tenho que dar esse espaço. Então o que eu fiz foi começar a perceber. Tomei a decisão mais importante, acredito, da minha vida, de que não vou mais sofrer. A vida é muito curta para sofrer. Vou viver bem todos os dias. A maneira como faço isso? Percebo quando começo a ter essa sensação de estresse, observo e crio uma solução. Então, os seus pensamentos sobre essa pessoa que está atrapalhando seu negócio ou de você que não está cumprindo o que prometeu? Se eu estivesse em uma sala com 10 mil pessoas, garanto que 60%, 70% dos empresários têm os mesmos pensamentos, não é? Pergunto o tempo inteiro para as pessoas, me diga qual é o seu pensamento mais estressante. Tô preocupado com meus filhos, todo mundo pensa esse tipo de coisa. Talvez eu não consiga me sustentar financeiramente, todo mundo pensa isso. O ponto aqui é que não é o seu pensamento, é a mente, não a sua mente. Quando pensa que é a sua mente, você se identifica com ela e não consegue separar ela de si mesmo. Mas quando você percebe que esses pensamentos existem há milhões de anos e que estou apenas pensando o mesmo pensamento que tantas pessoas já pensaram antes. Por exemplo, quantas pessoas já pensaram, vou matar esse desgraçado? Você não fez isso. Mas pensou você não acreditava isso, que realmente iria matar alguém, mas você sentia isso, você disse isso, você estava lá. Todos pensamos, são os pensamentos estressantes em que acreditamos que nos prejudicam. O que tento mostrar às pessoas é que, se você começar a perceber, esses pensamentos existem há milhões de anos. Se eu dissesse 1000 ou 100 anos atrás que iríamos ir e voltar da Lua, você me chamaria de lunático, de louco. Se eu dissesse 100 anos atrás, você vai ter uma caixinha como esta, vai caber no seu bolso, e você vai poder clicar nela e ver como está o tempo em qualquer lugar, você vai poder clicar nela e ver uma pessoa viva do outro lado da Terra, falar com ela olhando para essa caixa. A maneira como ela funciona é porque ondas invisíveis estão viajando ao redor da Terra, e ela puxa ondas invisíveis para a caixa. Você ia responder, leia nas entrelinhas, não tem como, seu idiota. Então o que eu quero que você perceba é que esses pensamentos são ondas invisíveis. Quando você liga a TV, ela capta ondas invisíveis e, dependendo do canal, você vai assistir uma história de amor, uma aventura, um drama, uma comédia, terror. A maneira como você usa seu corpo determina quais essas ondas de pensamento passam por você. Em um momento você está irritado, no outro você ri. Você muda seu corpo, muda o canal, muda o que passa por você. O que tentei fazer nessa área de estado de beleza é simples. Primeiro, identifique onde você está sofrendo. Qual é o ponto central? Você é uma pessoa preocupada, irritada? Estressado, o que limitado. que você faz?
Em segundo lugar, decida que você vai matar esse monstro enquanto ele é pequeno. Você não vai esperar até que ele seja o Godzilla tomando a cidade, você vai quebrar o padrão. Você começa a sentir o estresse, ver ele como pensamentos passando, e então se concentra em algo para apreciar, desfrutar ou amar. A apreciação, o amor e a alegria destroem o sofrimento. Não é possível ser grato e ficar com raiva ao mesmo tempo. Isso é impossível. Você não pode estar preocupado, com medo e grato ao mesmo tempo. Por isso falo para as pessoas que a gratidão é uma das emoções a serem cultivadas para destruir. É isso que ensinamos elas a fazer. A gente tem 10 minutos antes de terminar a entrevista, então Claro. tem que fazer a pergunta certa. Uma das coisas que eu mais amo no seu livro é que você diz sucesso sem realização é o maior fracasso. Então, Sim. não importa o quanto você fique rico com esse livro, ou quão esteja determinado a ganhar dinheiro, se você não sabe como viver no seu estado agradável e for a pessoa mais rica do mundo, você vai ser infeliz, né? Eu presumo. Isso é importante, eu adoro o fato de isso estar num livro sobre ganhar dinheiro. O último capítulo, eu acho isso muito bonito, porque, mais uma vez, nós somos tão motivados a ganhar dinheiro. Eu sentia isso nos meus 20s. Eu me preocupava com Sim. isso, era obcecado por isso. Eu fiquei acima do peso, tive relacionamentos ruins. Sim. Se não entender como ter realização e paz interior, então essas conquistas externas não importam. Não, e você também vai ter dificuldade em manter qualquer tipo de relacionamento É. bom. Não importa se você é um ser humano bom, quando estamos em um estado ruim, nós nos comportamos de maneiras abertas e secretamente, mesmo sem querer, que estragam nossos relacionamentos. Por isso achei que seria negligente se escrevesse um livro inteiro sobre finanças, mostrando exatamente como ficar rico e não mostrasse a verdadeira riqueza. Porque existem muitas pessoas dos bilionários que entrevistei, eu não quero ser muito injusto em uma estimativa, mas eu diria que a mercadoria mais rara era alguém que estava feliz o tempo todo, alguém como o Richard Branson. Ele está se divertindo muito. Ele parece muito feliz. Não, ele é sinceramente assim, ele tem fome, motivado, está sempre crescendo, está se expandindo, está se divertindo. Sua frase favorita é: tente, tome, vamos tentar. Mas eu diria que essa é a minoria absoluta. Eu falo para as pessoas que mais raro do que um bilionário é alguém que está bem todos os dias, alguém que está feliz sempre. Um novo bilionário aparece nos Estados Unidos a cada 6 dias, aos montes. Mas alguém que é realmente feliz. Veja, meu objetivo agora, eu tenho um objetivo diferente. Minha meta é encontrar o êxtase em cada centavo. Quero encontrar algo para me apaixonar a cada momento. Tenho vivido isso religiosamente nos últimos anos. No início, minha regra dos 90 segundos deveria ter sido uma regra de 4 horas, talvez uma regra de 4 dias. Eu era ruim nisso. Mas quando você faz algo repetidamente, isso se torna como um músculo, certo? Você vai ficar bom nisso, vai ficar mais rico do que o dinheiro, mas não é preciso escolher, você precisa ser rico em termos financeiros e também em termos emocionais e espirituais. Eu amei. Eu fiz um vídeo ontem e pedi pra minha audiência mandar perguntas pra Legal. você, né? Eu escolhi várias e eu vou pegar as primeiras que Ótimo. eu acho mais interessantes e que talvez ninguém tenha perguntado a você. Ok. Eu espero que sejam perguntas boas pra ti. Essa é do Ryan Evers. Qual é a única coisa sobre a qual você ainda é vulnerável, apesar de todo o seu sucesso e que ainda te deixa desconfortável e que muitas pessoas não sabem? Existe alguma coisa? Que me deixa desconfortável. Algo que você ainda se sente vulnerável, apesar do Bom, seu eu diria sucesso? saúde, por mais forte que ela esteja. Passei por um verdadeiro susto com a minha saúde no ano passado, eu te contei. Tive envenenamento por mercúrio e o mercúrio imita a demência. Isso faz com Uau. que você perca a memória no meio da conversa. Eu faço eventos de 50 horas com 10 mil pessoas e não esqueço um pensamento sequer. No último ano, eu literalmente não sabia onde eu estava e o que estava acontecendo no meio da sala agora. Ninguém viu ou soube disso porque procurei saber depois, porque eu sou muito bom em esconder. Minha mente trabalha tão rápido que posso colocar outra coisa lá dentro, mas isso tem sido muito difícil. Por isso eu me sinto vulnerável. Isso aconteceu 2 vezes enquanto eu falava com você aqui, hoje mesmo. Eu me Uau. senti tipo, eu já disse isso antes? Como eu já dei Sério? várias entrevistas, por um momento me veio à cabeça a pergunta: ei, eu já disse isso? Foi só por um momento, mas não tô acostumado a isso. Eu tô acostumado a estar aqui com você ou com eles, não estou na minha cabeça, então estou assim. Passei de 123 em mercúrio em uma escala de 0 a 5. Foi o mercúrio mais alto que eles mediram. Eles achavam que eu deveria estar morto. E levei 1 ano e agora eu tô com 9 em uma escala de 0 a 5, então ainda tá lá, mas estou quase terminando, mas tem uma grande vulnerabilidade nisso. Mas fora do aspecto físico, eu realmente não sinto isso. E não quer dizer que eu seja indestrutível, alguma besteira desse tipo, é que tudo é um hábito. Se preocupar é um hábito, medo é um hábito. Eu tô bastante confortável com quem sou, tenho 56 anos, vou fazer 57 em alguns dias. Eu já vivi muito na vida, enterrei 3 pais e uma mãe, já me disseram que eu tenho um tumor no cérebro, que vou morrer. Tive empresas que estavam quase no limite financeiro e consegui dar a volta por cima, depois no final. Já enfrentei coisas suficientes nesse momento, e que não é que eu seja forte ou especial ou coisa parecida. É que já enfrentei todas essas coisas tantas vezes que meu limite de controle é muito mais alto do que da maioria das pessoas, porque consegui passar da fase do
como faço para manter as portas abertas? Preciso de $50 mil e não tenho esse dinheiro? Passando por 5 milhões e em determinado momento por 120 milhões que precisei porque 2 dos meus sócios faliram e tudo sobrou para mim. E agora faturo 5 bilhões e só consegui isso porque passei por esses limites. Então estou bastante confortável com a maioria das coisas, mas acho que tenho essa vulnerabilidade na saúde e também amo muito a minha esposa. Não consigo imaginar perder ela. Ela tá bem de saúde, mas essas coisas me deixam vulnerável. Claro, muito obrigado por compartilhar. David Haywood perguntou: você ainda acredita lá no fundo que fez a escolha certa de viver a vida que está vivendo? Ou foi ela que te escolheu? Como racionalizar a escolha quando tem tantas escolhas que podemos fazer? Nossa, essa é uma boa pergunta. Escolhi muito conscientemente o que quero para minha vida e continuo escolhendo. Eu acredito realmente que nosso Criador nos deu a escolha e que aqueles que olham para sua vida e dizem que ela não é do jeito que querem e culpam Deus estão batendo na árvore errada. Os recursos estão dentro de nós mesmos. Esse é o número 1, mas eu diria que o número 2... Essa ideia de racionalizar as coisas, eu não racionalizo elas. Eu sei que é uma das grandes dádivas da minha vida e posso fazer isso a qualquer momento. Mas você também pode. O único poder que temos é o poder da decisão de mudar qualquer coisa. Não gosta de seu relacionamento? Mude. Mude você primeiro ou mude o relacionamento. Não gosta do seu corpo? Mude. Não gosta de suas finanças? Qualquer um de nós pode mudar isso. Vivemos em um mundo repleto de respostas e você tem a internet, onde pode aprender com qualquer pessoa no planeta agora. Você tem acesso a eles. Então, não vejo isso como uma escolha racionalizada. Acho que essa mentalidade revela limitações na pessoa que faz a pergunta. Não estou sendo depreciativo com essa pessoa. Sou grato pela pergunta, mas quero que saiba que, se estiver ouvindo, que se eu perguntasse a todos que estão assistindo, todos nós temos padrões. E eu sou um estudante de padrões. A maneira como consigo fazer mudanças em minutos para pessoas que estavam presas há anos, ou atletas que eu transformei e ganhei grande fama, os Quincy Joneses do mundo, os Pitbulls, a Serena Williams, as coisas que fiz com todas essas pessoas e que elas amam, é porque eu sei o que quer que você foque, você vai sentir. Eu vou dar apenas um exemplo para a pessoa que fez essa pergunta e para todos que estão ouvindo. Eu vou dar 3 padrões rapidamente para que você possa se examinar por um momento. Um padrão é o foco. Você tende a se concentrar mais no que tem ou no que está faltando? Eu estou perguntando aos seus ouvintes nesse momento e para você, você tende a se concentrar no que tem ou no que está faltando? No que eu tenho. No que tem, ótimo. Quando pergunto isso numa sala, geralmente 70% das pessoas se preocupa com o que está faltando. A maioria das pessoas bem-sucedidas se concentra no que está faltando para que possam sair e conseguir, certo? Nada de errado nisso. Mas quando você junta esses padrões, é muito difícil ser feliz quando você está constantemente focado no que está faltando. Há um momento em que está faltando algo, tudo bem, mas não o tempo todo. Pode ser que você esteja conseguindo muito, como alguns desses bilionários, e não é gratificante. E ainda se concentrando no que falta e não sendo feliz. Outro padrão seria: você tende a se concentrar no que pode controlar ou que não pode controlar? Pra mim, no que eu posso. Eu sei que isso é verdade pra você. A maioria das pessoas se concentra no que não pode. E se você se concentra no que tá faltando o tempo todo e no que não pode controlar, vai ficar deprimido. Não importa se você toma Prozac, Zoloft ou qualquer outra coisa. Sua depressão não é falta ou deficiência de Zoloft. É o fato de que você está fazendo algo na sua mente que está produzindo essa depressão. Se você se concentrar constantemente no que está faltando e não no que pode controlar. E mais uma terceira coisa, se concentrar demais em coisas do passado, do presente ou do futuro. Sei que você faz os 3, todos nós fazemos, mas em qual deles você diria que se dedica mais tempo? Bem, o meu antigo eu diria passado e futuro. Agora, depois de passar pela mentoria, é presente e futuro, pois é. É bom. Bem, não há certo ou errado, mas no passado você não pode fazer nada a respeito, então quanto mais você se concentra no passado, é praticamente um desperdício. O presente é onde está a alegria, o futuro é como você faz negócios, então você se antecipa. É a capacidade de fazer isso, mas se você conhece uma pessoa que tem o costume de focar no que está faltando, focar no que não pode controlar e no passado... Eu já lidei com pessoas assim que são suicidas. No começo elas tomam vários medicamentos, tomam todos os antidepressivos e continuam deprimidos. Sempre. Sempre pergunto ao público, quantos de vocês conhecem alguém que toma antidepressivos e ainda está deprimido? 90% da sala vai levantar a mão. Conheço você conhece? Tenho certeza que em casa conhecem. Por que ainda são depressivas se estão tomando antidepressivo? Porque tudo que o antidepressivo faz é entorpecer. Mas ele ainda está concentrado no que está faltando, ainda está concentrado no que não pode controlar, ainda está concentrado no passado, no presente, que não é como ele quer que seja. Você vai ficar deprimido de qualquer maneira, a menos que assuma o controle desses fatores. Então a resposta para sua pergunta é: não vejo isso como uma justificativa, eu vejo como uma dádiva. A escolha é uma dádiva, ela está sempre presente. Você pode escolher no que se concentrar, e aquilo que se concentra é o que você vai experimentar. Você pode se concentrar em coisas que fazem você sofrer ou coisas que te deixam grato.
E entre as duas, a gratidão é a melhor abordagem. Não se trata de uma abordagem de pensamento positivo, é inteligente, porque quando você está em um bom estado, pode resolver o problema 10 vezes melhor. Eu costumava me convencer de que quando eu estou sofrendo, se eu estou irritado, sou 10 vezes mais inteligente. Meu cérebro fica mais rápido. Mas descobri que é exatamente o contrário. Eu fico mais inteligente quando não estou estressado. E também aproveito melhor a minha vida. E seu corpo Sim, não dói, você mas consegue sua se conectar mente com as pessoas porque você não vai estar na defensiva. Exato. 2 perguntas Ok. finais. Heather Poduska perguntou, Tony, é possível que as mulheres se tornem líderes poderosas sem fazer com que os homens se sintam impotentes em caso afirmativo? Como? Claro que é. Eu acabei de falar com a Mary Callahan Herdels. Ela é diretora do JP Morgan. Ela gerencia, veja só, pessoas que gerenciam 2,3 trilhões de dólares com um T. Ela é a mulher mais poderosa em finanças do JP Morgan. E ela... Todo mundo adora a Mary. E com todo mundo quero dizer todo mundo mesmo. Na conferência de investimentos alternativos da JP Morgan, eu disse para você, 400 pessoas estavam lá, certo? E todos elogiaram a Mary. A razão disso é porque a Mary é bem sucedida, mas ela não trata isso como sou diferente porque sou mulher. Mary tem uma crença, ela disse todas essas mulheres que não estão no meu negócio me dizem que é injusto e que existe um teto de vidro. Não existe um teto de vidro para mim, sabe por quê? Eu não acredito nisso. É meritocracia. Você recebe o que você merece. Ela fez a empresa crescer 30%, a JP Morgan, se é que você consegue imaginar isso. 30%, todo mundo adora a Mary, ela está sempre presente. O que faz o sucesso da Mary é o que faz o sucesso de qualquer pessoa, seja homem ou mulher. Ela não está concentrada em si mesma. Ela se concentra em agregar mais valor na vida de outras pessoas do que qualquer outra pessoa. E esse é o único segredo nos negócios. Faça mais pelos outros do que qualquer outra pessoa faz. Não me importa se você é homem ou mulher, não me importa se você é gay, não me importa se você é travesti, não me importa se você não é gay. Não me importa o que você é, velho ou jovem, gênero. Tudo que importa no mundo em que vivemos hoje, fora de seus sistemas de crenças, é sua capacidade de agregar valor, pelo menos no mercado. Todos nós temos valor intrínseco. Todo mundo tem um valor intrínseco. Você não precisa fazer nada para ter valor como ser humano. Mas se quiser ter valor financeiro, precisa agregar valor. Você precisa desenvolver habilidades, capacidades e fazer mais pelos outros do que qualquer outra pessoa faz. Posso dizer que conheci mulheres, as principais CEOs do mundo, que são mulheres. Elas não têm nenhum tipo de problema. O problema está aqui em cima. Agora não me entenda mal. Existem pessoas que julgam outras pela cor da pele, do gênero ou da idade. Claro que sim. Mas todos nós já passamos por isso. Todo mundo tem algo injusto. E quem se importa? Se você se apega à injustiça, você fica lá. O que você precisa fazer é superar. Se você agrega valor, sempre vai conseguir superar. Qual é a sua próxima pergunta? E antes de fazer a última pergunta, eu quero lembrar vocês, comprem esse livro, ele é um divisor de águas. De novo, é uma leitura curta, para mim levou 4 horas, o que é muito rápido, então não deixem de comprar esse livro, unshakable.com. Eu também vou mencionar meu coautor, porque eu nunca tive um coautor, ele se chama Peter Mallouk. Eu quero que você conheça o motivo pela qual eu escolhi Peter. Ele é o único homem na história a ser escolhido por 3 anos consecutivos como gerente de patrimônio número 1 dos Estados Unidos, pela Barron's. Ninguém ganhou 3 anos seguidos. 2 anos seguidos pela CNBC nos últimos 2 anos, e esse ano novamente pela Fortune. Eu sou seu sócio, então você já sabe, quando eu escrevi Dinheiro Domina esse Jogo, uma das coisas que fiz foi doar todo o dinheiro, como fiz aqui. Mas também queria que as pessoas soubessem sobre as taxas, falamos sobre isso brevemente, falamos sobre isso nesse livro, as taxas destroem seu patrimônio. As pessoas não têm ideia de que pequenas taxas de 1% e 2%, então criei um site em que as pessoas podem entrar e podem inserir suas contas e ver o que elas realmente estão pagando. E se elas quisessem trabalhar com alguém, eu recomendo fortemente que trabalhem com alguém, você pode fazer isso por conta própria, mas geralmente é mais inteligente trabalhar com alguém, mas é preciso ser alguém talentoso. Sim, alguém que seja legalmente responsável por sustentar você. Agora, aqui está uma das coisas. Sabia que existem mais de 300 mil profissionais financeiros nos Estados Unidos? Sim, 300 mil, e atendem por todos esses nomes. Consultor financeiro, gerente de patrimônio. Mas 90% deles são corretores. Não há nada de errado com isso. Mas um corretor trabalha para casa. Você ouve falar dos abusos cometidos por essas empresas, não é porque elas são más e erradas. O objetivo delas é maximizar os lucros para os seus acionistas. Você não é um acionista, você é um investidor por conta própria. A única maneira deles obterem mais dinheiro para os acionistas é cobrar mais taxas de você. Tudo se resume a estourar essas taxas. Então, criei esse site e recomendei fiduciários às pessoas que não são corretores. Novamente, de 310 mil, existem apenas 31 mil em todo o país. Por isso, reuni as perguntas a serem feitas, as coisas a serem feitas em um site e recomendei 10 dessas pessoas. Você tem 7 perguntas a fazer, Sim. né? Mas o que fiz no meu primeiro livro foi... O problema era... que um monte dessas pessoas que são fiduciárias, que são legalmente responsáveis, por exemplo, se elas disserem para você comprar a Apple hoje de manhã e de novo à noite por menos dinheiro, elas vão ter que te dar o dinheiro de suas ações. Mas eu descobri depois, o Peter me ligou. Peter é o consultor de investimentos registrado como número 1 do país. Ele disse, quero me encontrar com você. Existem áreas cinzentas da lei das quais esses caras estão abusando.
E descobri que algumas das maiores empresas do mundo que são consultores de investimentos registrados, os 10%, não são 10%, eles são chamados de duplamente registrados. Eles dizem, estou aqui para você, você só está pagando essa pequena taxa fixa ou essa porcentagem, mas não estou recebendo nenhuma comissão, não vou recomendar nada além do meu melhor, porque não sou incentivado. Sou como um nutricionista, não estou sendo pago por um açougueiro para te vender carne, estou apenas te mostrando o que fazer. E no meio da conversa eles trocam o chapéu e se tornam corretores, e você não sabe disso, eles te vendem um monte de coisas que são horríveis, mas fazem isso porque ganham mais dinheiro com isso. Eu posso te contar pelo menos uns 10 casos desses. O Peter me ensinou isso. Então eu expulsei todo mundo do site e disse, Peter, e se você e eu nos tornássemos parceiros? Você é o número 1 do mundo. Mas para fazer isso, eu gostaria que você fizesse algo diferente. Ele faz algo realmente especial. A maioria dos bilionários tem o que se chama de home office. Home office tem cerca de 10 ou 12 pessoas, 7 ou 8 pessoas. Uma se concentra nos seus investimentos, outras nas suas hipotecas, outras nos impostos e assuntos legais, porque impostos consomem muito do seu dinheiro. Ele construiu home offices para pessoas de negócios normais que têm cerca de $1 milhão. Eu convenci ele a criar uma divisão inteira para pessoas com apenas $50 mil. Agora ele ganha dinheiro com eles porque recebe menos de 1%. Mas você está retribuindo, pontos né? base, menos de 1%. É. Mas eu disse, olha, você faz isso, retribui a comunidade e vai continuar construindo sua marca. E passamos de $17 bilhões para 23 bilhões em ativos com o Peter. Eu faço parte do Legal. conselho, então você sabe, eu também sou chefe de psicologia do investidor. Se você decidir e quiser que ele faça um estudo ou um plano para você, ele vai fazer isso de graça. Basta acessar o site getasecondopinion.com. getasecondopinion.com. Ele vai fazer um plano para você e se quiser fazer negócios com ele é 1%, e se não quiser pode fazer por conta própria. Mas eu quero que saiba que se fizer isso eu me beneficiarei, eu dou o dinheiro, mas eu me beneficio disso porque faço parte dessa empresa, então você sabe. Mas essa é uma maneira legal de você poder fazer uma comparação com o que muito existe. Muito bom. E antes da última pergunta, eu quero agradecer a você, como eu sempre faço, Tony. Quando eu tinha 16 anos, eu fui num dos seus eventos em St. Louis, Missouri. Uau, foi a única vez que fiz isso em St. Louis, Missouri? Foi? Sério? Sim. Foi uma palestra de sucesso, todo. né? Sim. O dia inteiro com diferentes palestrantes. Trump estava lá. Eu conheci Deep Pernell lá, Sebring, Trump tava lá. Na verdade, eu saí logo antes dele falar, porque eu tinha que voltar pra aula ou algo assim. Eu tinha 16 anos. E eu devia estar mais ou menos no meio, né? Devia ter 15 mil pessoas, era enorme, tava lotado. Sim. E foi a primeira vez que eu vi você, a primeira vez que eu realmente conheci seu trabalho, eu tinha ouvido falar sobre ele, mas foi a primeira vez que eu tive na sua presença. Sim. Teve um momento que você desceu do palco e passou pelas coxias e eu tava sentado bem perto da coxia. E por algum motivo você veio e ficou bem perto de mim. Você não olhou pra mim, eu não lembro do que você disse, mas lembro do que você me fez sentir. Uau. E foi um dos momentos mais profundos dos meus 16 anos de vida até ali, né? Uau. E isso me preparou pra fazer o que eu tô fazendo hoje. Eu não sabia o que eu estaria fazendo, impactando milhões de pessoas, mas eu queria agradecer você por ser essa fonte de energia incrível e por estar nesse estado tão bonito naquele momento, né? Isso é muito pra gentil da mostrar sua o que é parte, possível, realmente toca no meu coração. Quantos anos tem agora? 33. É muito legal. A pergunta final, já fiz essa pergunta da última vez, são as 3 verdades. Tô curioso pra saber se vai ser diferente agora do passado, né? E é o último dia pra você, daqui a muitos e muitos anos. Vai ser o seu último dia, mas por qualquer razão, seus livros, vídeos, áudios, tudo foi apagado. Você tem uma caneta, um pedaço de papel e pode escrever suas 3 verdades sobre tudo que você sabe a respeito da vida, do amor, negócios, do que quer que seja. Quais seriam suas 3 verdades que você deixaria para o mundo? Das suas grandes lições. São 3 verdades que você deixaria. Tem tantas para escolher, mas vou escolher aleatoriamente 3 que são importantes, mas existe mais do que isso. Eu diria que o segredo da vida é sair de si mesmo e encontrar uma maneira de agregar valor aos outros. Não há nada de mais gratificante do que fazer algo para alguém além de si mesmo. Acho que uma das coisas que me deixa orgulhoso de ser um humano é que os seres humanos farão mais pelos outros com quem se importam do que jamais farão por si mesmos. E quando você aproveita isso, você tem mais energia do que qualquer outra pessoa, tem mais alegria, tem mais entusiasmo, porque, como eu sempre digo, a vida sustenta o que sustenta a vida. O motivo é importante. E não há nada errado em se sustentar. Eu me sustento, todo mundo se sustenta, mas quando você está tentando sustentar sua família, você obtém percepções diferentes, sua comunidade, o mundo. Então acho que a ideia de estar obcecado em aprender, crescer e agregar valor para mim é a coisa mais importante da vida, porque a única maneira de sermos felizes é progredindo. Se crescermos, nos sentiremos vivos. Se doarmos, nos sentiremos 10 vezes mais vivos, mas é preciso crescer para ter algo, então essa é a primeira. A segunda, eu diria que se você está vivo e não está se divertindo, você está desperdiçando a sua vida. É como se todos os dias o presente fosse encontrar algo para apreciar, desfrutar, amar, algo pela qual agradecer.
Porque esse senso de vivacidade vem dessa gratidão, vem dessa paz. E, em terceiro lugar, por mais simplista que pareça, o amor é tudo, sabe? Quero dizer, eu não trocaria o amor que tenho pela minha esposa, meus filhos, meus amigos, meus colegas de trabalho, meu público, não trocaria isso por todo o dinheiro do mundo. Quero dizer, nenhuma quantia de dinheiro pode se igualar a esse processo, mas sou grato por ter o dinheiro porque ele me permite ter poder portátil. Atualmente forneço água potável para 250 mil pessoas por dia na Índia, porque o que mata as crianças são as doenças transmitidas pela água, e isso é muito fácil de resolver. Em breve vou passar de 250 mil para 1 milhão de pessoas por dia. Estou no caminho certo para isso. Estamos alimentando 100 milhões de pessoas por ano. Vou fazer isso por 10 anos. E então vou ter uma anuidade de 100 milhões que continuará fornecendo 100 milhões de refeições todos os anos. No ano passado, proporcionei a 100 pessoas a oportunidade de se tornarem médicos. Existe uma escassez enorme a caminho e também queria que os afro-americanos que simplesmente não tiveram oportunidade, tivessem a sua oportunidade. Vivemos em um mundo que nem sempre é justo, por isso eu fiz isso. E a internet não tem valor se você não sabe ler ou escrever. Por isso eu fiz uma parceria com Elon Musk, Peter Diamandis e XPRIZE e criamos um XPRIZE educacional, no qual tivemos um progresso inacreditável, pois 1 em cada 7 crianças no mundo não sabe ler nem escrever. Ela é analfabeta. Isso é terrível. 250 mil crianças são analfabetas, 1/4 de 1 bilhão. A internet é inútil quando não se sabe ler ou escrever, não existem professores suficientes, nossos dados demográficos não servem nem classificam. Por isso temos todas essas empresas competindo por esse prêmio de 15 milhões de dólares que oferecemos, o que significa que com um iPad, eles podem aprender a ler, escrever e fazer cálculos aritméticos básicos em 18 meses do nada. Uau, vai ser incrível. De código aberto, de modo que o vencedor vai receber 15 milhões de dólares e todos no mundo terão acesso a ele. Essas coisas fazem você se sentir vivo, são expressões do amor. Eu sempre falo para as pessoas que, além do amor, meu trabalho é o maior presente que eu posso dar a alguém, porque é uma expressão do meu amor. Então acho que a terceira coisa é que o amor é tudo. Tenha certeza de que todos os dias você se esforce para ser uma bênção na vida das pessoas que encontrar. Essa é a minha oração diária. Senhor, permita que eu seja uma bênção hoje. Logo antes de entrar no palco, Senhor, me guie para ser uma bênção na vida das pessoas que eu encontrar. E na maioria das vezes parece que eu consigo fazer isso. Passei muito tempo e muitos anos fazendo isso. Você faz um bom trabalho. Anos... Bem, Tony, não deixem de comprar o livro. Muito obrigado por ter esse livro, é incrível. Isso significa muito para mim. Obrigado, eu fico muito obrigado. agradecido. Parabéns pelo que você construiu.